Minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a eliminação do Fluminense na Copa Sul-Americana. Empatou apenas contra o Lanús, o placar de 1-1. O Canóbio abriu o marcador, depois o Aquino empatou no segundo tempo, né? O segundo tempo que teve um longo atraso por conta da confusão entre os torcedores argentinos e os policiais. Então, Lanús classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana, né, por ter vencido pelo jogo pelo placar de 1-0 lá na Argentina. E também nessa situação de confusão entre os policiais e torcedores do Lanús, do Rio de Janeiro. Né, repito, o Canóbio abriu a contagem, depois o Aquino empatou 2-1 no agregado, 2-1 para o Lanús, certo? E vai esperar o seu adversário que vai acontecer, né, que vai acontecer aí no jogo entre o Universidade de Chile e a Alianza Lima do Peru. Então temos aí nesse confronto que vai acontecer nesta quinta-feira a partir das 9h30 da noite. Então temos aí Fluminense eliminado, certo? E tendo aí a situação que aconteceu. Mas antes disso, meus amigos, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, 13 quintas-feiras, às 18 horas, com vocês aqui no nosso canal do YouTube do Conversas de Torcedor, e também às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, também acompanhando pelo YouTube, também acompanhando pelo site radioinsc.com, pela rádio 98.7 FM, também pela Radiosnet, que falando de tudo que está acontecendo aí no futebol carioca, com muita informação, opinião, para você conferir também, tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre de todos vocês. Vamos falar aqui, pessoal, do jogo que o Fluminense deu as cartas no primeiro tempo, recorrendo principalmente os cruzamentos na área para tentar ameaçar o Losada. O Canóbio, o Everaldo, o Acosta tiveram aí também boas oportunidades de finalizar, boas chances. Em uma dessas jogadas pelos lados, né? O Martinelli abriu com o Serna, que foi ao fundo pela esquerda, cruzou para o Acosta e o meia ajeitou de cabeça para o Canóbio fazer o 1-0, né? Num gol, né? Para marcar um golaço de voleio, igualando tudo na série agregada, na série alternada, né? Ou melhor dizendo, do placar agregado, melhor dizendo, no jogo entre Fluminense e Lanús. Os argentinos até tiveram mais a bola no jogo, nos minutos finais do primeiro tempo, mas não tiveram aí, não levaram, melhor dizendo, perigo para o goleiro Fábio, né? E o segundo tempo começou com 20 minutos de atraso por conta da briga nas arquibancadas, né, envolvendo os torcedores argentinos do Lanús e a Polícia Militar. E se envolveram em uma confusão no momento em que as equipes estavam voltando do gramado e em campo os jogadores observavam a confusão, né? Os jogadores em campo observavam tudo e enquanto corriam e batiam bola para não perder o aquecimento, houve o princípio, né, o primeiro indício de que o jogo seria retomado, mas a confusão recomeçou, né? Alguns jogadores do Lanús se aproximaram da arquibancada com um semblante de preocupação para conversar com os responsáveis pela segurança. De longe, os torcedores pediram atendimento médico a outros caídos no setor norte, nas arquibancadas do estádio, e no total 35 minutos de intervalo. E na segunda etapa, as primeiras chances, né, melhor dizendo, do segundo tempo foram do Fluminense, com o cabeceio do Canóbio no meio do gol e defesa do goleiro Lousada, e também os chutes do Martinelli, mas os donos da casa cederam espaços de forma consecutiva e passaram a sofrer muito com os contra-ataques do Lanús e mesmo, né, lento, o time argentino conseguiu chegar à área, finalizar em múltiplas ocasiões e aos 21 minutos um erro do René no meio de campo, no meio, né? Deu início a mais um contra-ataque da equipe argentina e o Aquino tabelou com Marcelino Moreno, né? Jogador camisa 10 da equipe deles, da equipe do Lanús, marcando o gol de empate da classificação da equipe do Lanús, né? E o gol sofrido aumentou o nível de ansiedade do tricolor, passando a cometer erros em profundidade, em profusão, melhor dizendo, no jogo,
E irritada, a torcida direcionou as primeiras vaias críticas ao Otávio e também o René. Já nos acréscimos, o Cano recebeu o cruzamento de Riquelme Felipe, cabeceou na trave, mas também não conseguiu fazer. E o Renato também, o Renato Gaúcho foi utilizado pela torcida, né? Gritos de burro ao técnico Renato Portaluppi, a torcida bastante insatisfeita, né? A torcida presente nas arquibancadas se queixou das substituições do treinador. As primeiras mudanças foram no intervalo, com as saídas do Everaldo e do Hércules, para entradas de Cano e também do Otávio. No decorrer do segundo tempo, o técnico também colocou a Costa, o Riquelme Felipe, Keno, com as saídas do Acosta, Canóbio e Serna, né? Aí o Fluminense não conseguiu aí a classificação, perdendo aí essa classificação, certo? Vai disputar o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. É o oitavo colocado o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, né? É o oitavo colocado no Campeonato Nacional, que vai enfrentar contra o Botafogo, né? Vai enfrentar contra o Botafogo neste domingo às 4 horas da tarde. E oitavo colocado, 31 pontos ganhos de classificação. E também depois disso aí, o técnico Renato Portaluppi foi demitido, né? Foi demitido, pediu para sair e não é mais técnico do Fluminense Futebol Clube. Então tem essa situação de agora levantar a cabeça e tentar voltar às rédeas para conseguir as vitórias e também a classificação imediata para a Copa Libertadores no ano que vem, né? E só em dezembro vai ter essa disputa contra o Vasco nos 2 jogos pela Copa do Brasil. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre. Mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha para as redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas e também aos sábados também no programa ao vivo a partir das 11 da manhã pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, acompanhando pelo site radioNSC.com, radioNSC.com, pela Rádiosnet e acompanhando de tudo que está acontecendo aí nos bastidores do futebol carioca e também do esporte em geral e também na seleção brasileira. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus, aquele abraço, felicidades e até a próxima. Falou, galera!